gente vai conversar sobre dilatação vulvogástrica, sobre torção gástrica. Vou te ensinar como estabilizar a torção gástrica com segurança. E por que eu escolhi esse tema? Porque eu sei que a dilatação vulvogástrica, a torção gástrica, né? Que a dilatação é quando a gente tem todo o acúmulo ali de ar, de líquido, de gases, né, no estômago, mas esse estômago ele não chega a rotacionar, a torcer. Já a torção é quando a gente tem o estômago dilatado e ele torce. E isso, gente, gera diversas alterações, diversas coisas no organismo do seu paciente. Quando eu me formei, eu lembro que eu vi em estágio uma vez só a dilatação vulvogástrica. Então, eu só tinha visto uma vez. E hoje em dia, eu estudando e estando na área cirúrgica, eu percebi que aquele atendimento que eu vi tinha alguns erros, e eu vou te explicar aqui quais seriam esses erros, tá? Para você não cometer. E eu não formei há tanto tempo assim, né? Tem 8 anos. Formei em 2015, tem 7 anos. Mas era uma patologia que era ainda um pouco mais comum do que é hoje em dia. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não sei você, de onde você é, me fala aí nos comentários, se você costuma ver casos de torção gástrica na sua rotina, seja no estágio, seja no seu atendimento, se você já é formado, se é algo comum de chegar para você, tá? Depois que eu formei, eu acho que chegaram mais 2 ou 3 casos para mim. Então, assim, atualmente, aqui no Rio de Janeiro, na região que eu atuo, eu não vejo como sendo uma patologia comum. Por quê? Porque aqui no Rio de Janeiro, a gente tem muito apartamento hoje em dia, né? Então, muito menos pessoas moram em casas e muito mais pessoas moram em apartamento. Apesar de ter muita gente que mora em apartamento e quer ter cães de raça grande, a maioria acaba optando por cães pequenos, né? Então, hoje em dia, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem muito Shih Tzu, Maltês, Bulldog. São raças menores, Yorkshire. São raças menores, de mais fácil convivência em apartamento. Então, como a gente tem que raças grandes, muitas vezes elas estão associadas a casas, né? Por ter mais espaço e tudo mais. Tendo mais apartamentos, diminui o número dessas raças. E como a torção gástrica é uma patologia de animal que vive, de animal de raça grande, de raça gigante, a gente tem uma diminuição nesses casos. Mas não deixa de ser um caso desafiador. A dilatação, a síndrome da dilatação vulvogástrica, ela gera alterações em todo o organismo do animal. O animal inteiro vai ter várias alterações de pressão, de débito cardíaco, respiratório, de toxinas, diversas alterações. A síndrome da dilatação vulvogástrica ela vai levar para esse paciente, tá? Eu não sei se vocês viram, mas eu coloquei lá nos stories hoje, eu fiz uma sequência. Eu quero saber quem aí viu Marley e eu, me fala aí. Fiz uma sequência, né, comentando sobre Marley e eu e sobre o caso da dilatação vulvogástrica. Por quê? Gente, todo veterinário já viu Marley e eu, né? E a gente já chorou por causa de Marley, né? Todo mundo, eu já li o livro também. Mas eu já vi o filme várias vezes. E quem não se emociona no final do filme, né? E aí, depois de um tempo, né? Esse filme eu vi hoje que ele estreou em 2008. Eu ainda não estava na veterinária, né? Eu ainda estava começando a zootecnia. Então, assim, eu não tinha muita noção. Não tinha noção nenhuma do que era dilatação, do que era torção gástrica. E aí, a partir do momento que eu entrei na faculdade, eu fiz as disciplinas, quando eu vi de novo Marley e eu fiquei revoltadíssima. Porque, gente, indicaram a eutanásia para um cachorro que poderia ter sido salvo. E aqui eu quero o quê? Te ensinar a você como salvar o Marley, gente. Porque é óbvio que eu não estou aqui falando que é um caso fácil, simples, não é? São casos desafiadores. E hoje uma seguidora respondeu um desses stories, né? Falando que aconteceu semelhante com o cachorro dela, se eu não me engano. Só que ela demorou para perceber, né? E aí, quando levou para o atendimento, para a clínica, ele já estava em choque e acabou vindo a óbito. Então, assim, ter esse feeling de ter sido atendido próximo da ocorrência da dilatação, da torção, é fundamental para que esse paciente ele tenha maiores chances da gente conseguir salvar ele. Mas eu acredito que a eutanásia, gente, não é um caso de ser indicado a eutanásia. Pelo menos não quando você sabe que você tem alguma coisa para fazer por esse paciente. E aí, gente, o que eu vejo que os veterinários mais erram no atendimento, né, de uma torção gástrica, de uma dilatação vulvogástrica. E isso foi o que provavelmente aconteceu com Marley, mas o que aconteceu nesse caso que eu atendi no estágio, né, que eu vi acontecendo no estágio, que foi o quê? E que eu já vi acontecer em caso meu também, tá? O paciente, ele chega pro atendimento e, assim, dilatação vulvogástrica, a gente sabe que a cirurgia é emergencial. Não tem papo.
tem que entrar para a cirurgia, tem que desrotacionar o estômago, reposicionar tudo, fixar esse estômago, se for necessário tirar o baço, enfim. Então, a cirurgia ela é de emergência. E aí, o que acontece? O veterinário que atendeu, ele vai ligar pro cirurgião, ó, tô com uma torção gástrica aqui, vem que tem que operar. E aí, o que o clínico faz? O clínico pega aquele paciente e joga na gaiola da internação, deixa ele lá na gaiola da internação, esquece que esse cachorro tá na gaiola da internação e não faz mais nada. Aí ele tá lá com o estômago mega dilatado, comprimindo cava, comprimindo a aorta, tendo liberação de radicais livres, comprimindo diafragma, com dificuldade respiratória, débito cardíaco alterado, tá todo alterado, todo sistemicamente alterado. Ele acredita que o procedimento cirúrgico vai salvar a vida do paciente e pronto, acabou. Só que, gente, em diversos casos, o atendimento clínico e cirúrgico, eles têm que andar em conjunto. Então, o atendimento clínico e cirúrgico, eles têm que andar de forma conjunta, de forma a se complementarem. A dilatação vulvogástrica, ela é uma emergência clínica, tá? E uma urgência cirúrgica. Por quê? E não estou falando aqui que é uma urgência cirúrgica que você pode operar semana que vem. Não, ele tem que ser operado o quanto antes. Mas é um paciente que necessita de uma estabilização prévia, tá? Então, esse paciente ele tem que ser estabilizado previamente ao procedimento cirúrgico. Por quê? Porque senão ele vai acabar vindo a óbito. E aí, você peca nisso. E foi o que aconteceu nesse atendimento que eu vi quando eu era estagiária. Eu não lembro qual era a raça, mas eu lembro que chegou um paciente com a dilatação vulvogástrica diagnosticada pelo raio-x e histórico. E aí, chamaram o cirurgião e colocaram o cachorro lá na gaiola da internação para esperar a equipe cirúrgica chegar. Eu não cheguei a acompanhar o caso, né? Não lembro o que aconteceu, não sei o que aconteceu posteriormente, mas eu lembro que nada foi feito. Eu lembro porque a dilatação vulvogástrica era uma coisa que eu tinha um pouco de receio de atender, eu tinha um certo medo. Então, ficou um pouco marcado, assim, na minha história, ali na minha cabeça. Então, eu sei que ele foi colocado na gaiola e nenhuma técnica de estabilização foi realizada. Então, provavelmente é um paciente, provavelmente não, ele é um paciente que no momento que ele entrar na mesa cirúrgica, que ele for para a cirurgia, ele tem maiores chances de vir a óbito, tá? Do que se o paciente ele tivesse estabilizado de forma correta, tá? Então, os principais erros que você comete no atendimento de uma torção gástrica, achar que é uma emergência cirúrgica e ponto e acabou, não faz nada mais por esse paciente, joga na internação e Deus que abençoe, joga uma água benta, faz alguma coisa, os orixás, enfim, e acha que a cirurgia vai salvar a vida desse paciente, tá? E aí, o que você faz? Nada. Então, você não realiza as técnicas de descompressão gástrica, que são essenciais para você conseguir estabilizar esse paciente. Então, você não faz as técnicas de descompressão gástrica, não estabiliza esse paciente e grandes chances dele vir a óbito. E aí, gente, o que é importante você saber sobre a dilatação vulvogástrica? Como eu falei no começo, acomete raças grandes e gigantes e acontece ali depois dele se alimentar, né? Muitas vezes é aquele animal que fica sozinho o dia inteiro. E aí, quando o dono chega, ele tá feliz, vai fazer festa, vai brincar e tudo mais. O dono vai e bota comida na mesma hora. E aí, o cachorro tá comendo, tá correndo, tá pulando, não sabe se come, se pula, se corre, se brinca. Isso daí tudo predispõe a que ocorra a dilatação vulvogástrica. E aí, quando a gente tem um estômago que ele se dilata, a gente tem acúmulo dos gases da digestão, né? Então, os gases da digestão, eles vão se acumulando no estômago, até que chega um momento que esse estômago, ele fica tão grande que ele roda, tá? Ele roda. E como é que ele roda? A gente vai ter que o piloro, eu vou botar uma imagem aqui, que fica mais fácil para que eu fale e vocês consigam entender, porque se eu só falar, vocês não vão entender. Então, ó, você tem aqui o estômago, e aí acontece ali, o animal come, corre, brinca, pula. O alimento começa a fermentar ali, começa a ter acúmulo de gases, até que chega um momento que ele roda, tá vendo? Ele roda em sentido horário, e aí, ó, o piloro, ele vem, a cárdia, ele vem para cá, e o piloro, ele vai lá para cima, tá? Então, ele rotaciona no sentido horário. E aí, quando ele rotaciona, você vai ter o quê? Você vai ter obstrução tanto da cárdia quanto do piloro. E aí, quando você tem obstrução da cárdia e do piloro, você não tem mais a saída de gás nem pela eructação e nem para o intestino, nem pelos gases, né? Pela eliminação ali pelo intestino. E aí, esses gases da fermentação começam a se acumular, e o estômago vai aumentando de tamanho cada vez mais. E o que isso causa, gente? Isso daí vai levar à compressão
dos grandes vasos. Então, nesse momento, você tem o quê? Compressão da veia porta, compressão da veia cava e da veia da aorta, da porta, da cava, da artéria aorta caudal, e você ainda pode ter torção esplênica concomitante. Então, gente, quando isso acontece, tem compressão do diafragma também. Então, quando tudo isso acontece, você tem o quê? Diminuição da pressão arterial, diminuição do débito cardíaco devido ali à compressão da veia porta. Isso também leva a uma endotoxemia. Por quê? Porque você tem diminuição da eliminação das toxinas que são eliminadas pelo fígado. Então, você não tem sangue chegando ali, então vai, só acumulando as toxinas no organismo, Então, você tem uma endotoxemia. Você vai ter também diminuição, isquemia renal, isquemia intestinal. Por quê? Porque a aorta, ela também está comprimida. Com a aorta comprimida, você não tem sangue chegando nos órgãos abdominais. E aí pode levar a isquemia renal, levar a lesões renais irreversíveis, você pode ter isquemia intestinal. A torção esplênica pode ser tão grave que pode ser necessário a remoção desse vaso, a esplenectomia. Então, você consegue entender por que a estabilização desse paciente é tão importante? Você tem um paciente totalmente descompensado em todos os aspectos. Você tem alteração de pressão, de débito cardíaco, você tem acúmulo de toxinas, você tem pode ter necrose esplênica, você tem isquemia renal, isquemia intestinal, porque o sangue não chega nos órgãos, tá? Você não tem sangue chegando nos órgãos abdominais. E aí, você vai e me coloca um paciente com torção gástrica na gaiola para esperar a cirurgia. As chances dele vir a óbito ou dele estar tão descompensado no momento da cirurgia são muito grandes. Por isso que eu te falo, gente, bota na sua cabeça que torção vôvulo-gástrica, ela é uma emergência clínica e ela é uma urgência cirúrgica, porque o paciente ele precisa estar estável, precisa estar estabilizado para que ocorra esse procedimento cirúrgico de maneira mais segura possível para esse paciente. E aí, gente, eu te pergunto sobre... Tá bom, Janaína, mas como é que eu vou estabilizar esse paciente, então, tá todo alterado, todo cheio de problema? Primeira coisa, gente, entende que você tem alguns métodos para descompressão. Alguns métodos, eles são mais eficientes, né? Todos são eficientes, mas alguns te permitem um tempo de espera maior, enquanto outros não. Outros, eles não te permitem um tempo de espera tão longo. Então, você acaba precisando entrar com esse paciente o quanto antes no procedimento, tá? Eu lembro uma vez de um paciente que eu operei no hospital que eu trabalhava. Eu lembro que era à noite, eu estava saindo da academia, me ligaram falando que tinha um paciente com torção gástrica. E aí, esse paciente, cheguei lá para operar, botaram ele na gaiola e não fizeram nada nele, tá? Não fizeram nada. Quando a gente chegou, eu e a anestesista, ele estava totalmente descompensado, mas acabou que ele não chegava a ter uma torção, mas ele estava com a dilatação bem grave, bem severa. Então, assim, é um paciente que, provavelmente, se tivessem feito a descompressão, talvez até conseguissem desconfiar que, acho que não é torção não, hein? Acho que só está dilatado. E talvez nem precisasse entrar para um procedimento cirúrgico, tá? Então, a estabilização é extremamente importante. E quais são os métodos de descompressão, né? Quais são as formas que você pode descomprimir? Lá nos stories, na sequência que eu fiz, eu coloquei sobre quais desses métodos não é um método de descompressão gástrica. E, gente, a maioria marcou a gastrostomia temporária como não sendo um método de descompressão gástrica. E é o melhor método para você descomprimir o estômago desse paciente, tá? Você tem alguns métodos mais convencionais, como, por exemplo, a sondagem gástrica, né? Mas a sondagem gástrica, você acaba precisando que ou o animal esteja muito debilitado para que ele permita você passar uma sonda de um calibre grande, né? De grosso calibre, pela cavidade oral dele, pelo esôfago, para chegar até o estômago, ou então você precisa sedar esse paciente, né? E aí, para sedar um paciente que já está totalmente descompensado, é mais complicado, tá? Então, assim, é um bom método, por quê? Porque você consegue passar uma sonda e esvaziar esse estômago pela sonda. Mas tem um pequeno detalhe. Você vai tentar passar a sonda de maior calibre que você conseguir. Mas lembra que o estômago está torcido? Se o estômago está torcido, ele está virado, você tem ali a obstrução da cárdia. Então, a cárdia está ali muito menor do que ela é realmente. Então, você não consegue passar sondas de calibre muito grande, tá? Você tem que passar a maior que você conseguir, mas você não vai conseguir passar calibres muito grandes. Por quê? Porque a cárdia está torcida, está fechada, tá? Então, você vai conseguir um certo esvaziamento, mas não vai ser tão eficiente assim. Um outro método que é muito comum é a cateterização gástrica, né? Lembra que o estômago está ocupando a cavidade abdominal quase que toda, praticamente toda. Então, assim, em qualquer lugar que você perfurar ali o abdômen, você vai encontrar o baço, você vai encontrar o estômago, tá?
Então, quando você faz a utilização de catéter na cavidade abdominal, introduz com o intuito de esvaziar esse estômago, você tem um bom esvaziamento, mas você tem várias desvantagens. E pelo amor de Deus, gente, quando a gente fala em cateterização gástrica, em usar um catéter para esvaziar o estômago, não é para você pegar o animal do jeito que está, cheio de pelo, tudo sujo, enfiar um catéter, pronto, acabou. Sempre, gente, sempre, em tudo, você precisa de uma tricotomia, de uma antisepsia, você precisa limpar o local que você vai introduzir uma agulha dentro do seu paciente. Uma amiga minha, uma conhecida minha, uma vez estava no plantão, e aí atendeu uma dilatação, uma torção gástrica, e ela estava conversando com o tutor, vendo internação, estabilização e tudo mais. O veterinário, o dono da clínica, né, o veterinário mais antigo, ele pegou um trocáter, no meio do atendimento e enfiou na barriga do animal, um trocáter. Então, assim, não é para você enfiar um trocáter, é para você enfiar um catéter. E aí, o que aconteceu com esse paciente? Ficou um furo muito grande, caiu quantidade de conteúdo no abdômen, o paciente que já estava todo alterado, tá? Chegou a fazer uma ultra, estava com uma peritonite bem severa, tá? Então, assim, gente, é um catéter que você vai introduzir. Então, você consegue imaginar que o catéter, você acaba saindo muito pouca quantidade de ar. Vai sair ar, mas o catéter ele é fino, ele é pequeno, né? Não sai tanto ar assim. Mas você pode e deve realizar esse procedimento, tá? É um método mais fácil, mais rápido, mais tranquilo de ser realizado. Não te causa medo, não te causa um pavor muito grande em introduzir um catéter na barriga do animal, certo? Mas você ainda tem uma outra desvantagem, que é o quê? Conforme o estômago ele vai esvaziando, ele estava grande, então ele estava encostando na parede abdominal, certo? Conforme ele vai esvaziando, ele vai o quê? Se afastando da parede abdominal. E conforme ele se afasta da parede abdominal, o que acontece? O catéter que você introduziu, ele sai do estômago, tá? Quando ele sai do estômago, gente, o estômago ainda está torcido. O estômago ele vai voltar a dilatar novamente, tá? Então, assim, ajuda ali, num caso que a equipe cirúrgica está perto ou está na clínica e está fazendo algum outro procedimento, você vai conseguir entrar com esse paciente rápido para a cirurgia, ajuda. Mas não é o melhor. E o melhor método para você estabilizar uma torção gástrica é o método que vocês marcaram lá nos stories, como se não fosse um método para descompressão gástrica, que é a gastrostomia temporária, gente. A gastrostomia temporária é o melhor método para você estabilizar um paciente em emergência cirúrgica, em dilatação em torção volvulogástrica. Por quê? Se você não lembra, tá? Istomia é a abertura de algum órgão para o meio externo, né? Então, a gente tem esofagostomia, faringostomia, jejunostomia, duodenostomia, gastrostomia. A gastrostomia seria quando você coloca uma sonda, por exemplo, no estômago. Só que você não vai colocar uma sonda. Por isso que é uma gastrostomia temporária. Lembra que a parede abdominal, a parede abdominal não, o estômago, ele tá tão dilatado que ele está em contato direto com a parede abdominal, em praticamente todo o abdômen. Então, quando você incisa a pele desse animal, você já dá de cara com o estômago. Então, o que você faz, gente? Você vai abrir o estômago desse paciente para o meio externo, tá? Então, você faz um bloqueio local e você abre o estômago desse paciente para o meio externo. Então, você tem uma abertura do estômago desse paciente e aí o gás ele vai sendo eliminado, e por mais que ele ainda esteja sendo formado ali, os gases da fermentação do alimento, você não tem a dilatação, você não tem o estômago distendendo, porque ele está sendo produzido e está sendo eliminado, tá? Então, gente, isso daí permite uma espera de até 8 horas para que o procedimento cirúrgico aconteça. Então, é um tempo ali, se você não tem equipe cirúrgica perto, a equipe cirúrgica vai demorar um pouco para chegar, você tem a possibilidade de rodar exames de sangue de forma rápida para entender como está o organismo desse paciente, tá? Quando você tem esses problemas, assim, você consegue realizar a gastrostomia temporária, que não tem mistério, e aí você consegue ter uma estabilização, você consegue realizar uma estabilização muito melhor no seu paciente. Se você estabiliza o paciente muito melhor, você tem um procedimento cirúrgico muito mais seguro, tá? Muito mais provável, um prognóstico muito melhor para esse paciente. Então, gente, você não vai, óbvio que você não vai fazer a gastrostomia temporária e esperar para operar daqui 3 dias. Não, não é isso, porque o estômago ele tem que ser desrotacionado, a circulação tem que voltar ao normal, o estômago, o baço, a gente tem que verificar se tem necrose, se não tem necrose, para a gente poder pensar se vai tirar ou não o baço. Quanto mais tempo ele ficar torcido, mais ele pode entrar em quadro de isquemia, e aí a gente tem liberação de radicais livres, a gente tem mais intoxicação nesse paciente.
tá? Então, é um procedimento que te permite uma esfera um pouco maior, que te permite estabilizar melhor esse paciente e a solicitação de exames, caso você consiga, né? Caso você tenha essa possibilidade de exames saírem rápido. Então, gente, a gastrostomia temporária, você não tem que ter medo de realizar. Ah, Janaína, mas nunca vi fazendo isso no estágio, na faculdade. Gente, seja você o primeiro a fazer, tá? Dê a cara a tapa e faça. E não fique com aquele medo de, mas se o paciente morrer vai ser culpa minha. Não, é um paciente grave. Você não sabe nem se você vai salvar, se você vai conseguir salvar esse paciente. A torção gástrica é um caso realmente grave para o paciente. Ele gera alterações em todo o organismo do animal. Então, é um caso muito grave, sim. Se você não souber estabilizar, tratar da melhor maneira possível, ele pode virar óbito. Se você não tratar, ele também pode virar óbito. São casos extremamente graves, mas se você entende isso, que a dilatação, a torção, ela é uma síndrome, então acomete todos os órgãos do organismo, você entende que a estabilização ela é extremamente necessária e que para você estabilizar, você consegue ter uma estabilização muito melhor quando você realiza a gastrostomia temporária, que é um procedimento que você pode e deve fazer no ambulatório cirúrgico. É um procedimento emergencial, gente. É emergência. É tipo medicina de guerra, tipo Grey's Anatomy, quando eles estão lá na sala de emergência, enfiam um tubo no tórax do paciente e sai tudo. Aquele episódio que a Grey fura a calota craniana do cara no meio da rua. Então, gente, é procedimento de emergência. Nesse momento, você não está pensando ali em infecção, em contaminação. Óbvio que você vai fazer as coisas da maneira mais asséptica possível, mas você tem que entender que é uma emergência. Então, você tem que estabilizar esse paciente, sem contaminar, infeccionar, você vai tratar posteriormente, tá? Mas você vai sempre fazer tricotomia, antisepsia, tudo da maneira certinha, tá, gente? Então, a gastrostomia temporária, você mantém uma comunicação da luz gástrica com o meio externo de forma permanente, né? Pelo tempo que você desejar. E aí, depois, quando o cirurgião for operar esse paciente, ele vai fechar essa gastrostomia e vai entrar para a cirurgia. Fernanda, qual sonda utilizar na sondagem orogástrica? Você vai usar sondas orais, ou você pode usar uma sonda uretral também, se tiver mais a sonda uretral, você não vai ter uma sonda tão grossa, mas você também não consegue usar sondas grossas, né? Mas você vai usar a sonda que você tiver mais grossa possível, tá? As sondas orais. Leide, pode ser feita a lavagem com bomba de sucção para aliviar? Como assim? Aquelas bombas cirúrgicas? Pode ser. Você vai ajudar, se ela passar, né, pela cardia que está rotacionada, pode ser. Você introduz e você consegue fazer por sucção, né? É uma opção. Nunca pensei nisso, nunca vi. Eu acredito que possa sim. Mas dificilmente você vai conseguir passar uma sonda muito grossa nessa cardia que está torcida. Normalmente você só consegue passar sondas bem fininhas mesmo, tá? Por isso que eu te falo que não é um método tão eficiente. A gente pensa ser um método eficiente, que realmente seria um método eficiente se você não tivesse a cardia torcida. Mas se você não tivesse a cardia torcida, você não precisaria passar uma sonda, tá? Você só consegue passar sondas muito finas, tá? Então, eu prefiro que você use o catéter, tá? A cateterização gástrica ali na parede abdominal, que eu acho que vai ser mais eficiente do que a sondagem. Porque a sondagem, muitas vezes, você vai precisar sedar ele, você vai precisar, porque se ele estiver muito acordado, muito agitado, ele não vai deixar você passar uma sonda na boca dele até o estômago, tá? Então, tem que ser um animal que está sedado ou aquele animal que está no estado comatoso, um estado muito mais grave, em choque já. E esse, dificilmente, você vai conseguir salvar. Liege, qual catéter você usa para alívio dos gases? O rosa é o 16, né? Gente, eu sou péssima com os números dos catéteres e das agulhas, mas é o rosa. Eu uso o rosa normalmente. E aí, gente, um ponto importante é o quê? Você pode e deve, tá? Se for necessário, colocar mais de um catéter, tá? Então, você pode, de repente, colocar uns 2, 3 catéter nessa cavidade abdominal, nessa parede abdominal, né? A cateterização, você vai fazer assim, ó. Tá vendo aqui, ó? A foto não tá das melhores, mas você consegue ver que você tem aqui, ó, uma área de tricotomia. Então, você tem uma área de tricotomia pequena, eu teria feito maior. E aí, aqui ela introduziu um catéter. Aqui você vai jogar, gente, pelo menos um clorexidine, um degermante, um álcool, para fazer uma antisepsia da região. E aí você introduz a agulha, o catéter. E aí eu gosto de usar o rosa. E você pode colocar... Aí, ó, falaram aqui, ó, Ieda, o rosa é o 20. E aí você pode colocar mais de um catéter, tá? Então, você coloca os 3, assim, um do ladinho do outro, porque aí vai sair mais, tá? Vai sair mais gás de forma melhor, de forma mais eficiente. Fernanda, qual região deve ser feita a gastrostomia? Fernanda, lembra que eu te falei que o estômago na dilatação volvo-gástrica, ele tá ali em contato direto com a parede abdominal? Então, você tem a parede abdominal aqui, o estômago aqui. Então, ele tá em contato direto na cavidade abdominal, tá?
Então, toda a cavidade abdominal. Então, em qualquer lugar que você fizer ali a incisão, quando você abrir pele, musculatura, você vai dar de cara com o estômago. Você vai dar de cara com a mucosa intestinal, com a serose ali do intestino. Você vai dar de cara com ela. E aí, ali é que você tem que tomar cuidado. Primeiro é que você não pode simplesmente furar o estômago e pronto. Porque ele vai esvaziar, vai lá para dentro e ferrou. Então, você vai fazer pontos de reparo antes. Quando com os pontos de reparo que vão manter ele para fora, você incisa, deixa o gás sair aos poucos, tá? Porque ele também não pode sair tudo muito rápido de uma vez. Então, deixa ele saindo aos poucos. E aí, conforme ele vai saindo, você aumenta a sua incisão e depois você fixa a mucosa gástrica na pele, tá? Não precisa encher de ponto, não. Dá uns 4, 5 pontos para manter esse estômago fixado na parede abdominal. E aí, o ar que vai for sendo produzido, ele vai sendo eliminado constantemente. Você introduz o catéter a 90 graus, isso, Liege, né? Isso, 90 graus, tá? Mas você vai ter ali a parede abdominal com o estômago em contato direto com a parede abdominal, tá? Então, assim, as chances de você introduzir essa agulha em algum órgão são praticamente zero, tá? Acertar baço, acertar fígado, é praticamente zero chances disso acontecer. Porque você tem um abdômen que basicamente só tem estômago, tá? Só tem estômago. O estômago tá empurrando todos os órgãos pro lado, para cima, não tem nada. E aí você tem basicamente só estômago. Então, onde você introduzir o catéter, você tá dentro do estômago. Onde você incisar a pele para dar de cara no estômago e fazer a gastrostomia, você vai dar de cara com o estômago, tá? Então, são coisas assim que você não precisa se preocupar tanto, porque o estômago está muito dilatado, muito distendido. Então, onde você introduzir o catéter, você vai estar dentro do estômago. O paciente deve ser mantido em decúbito lateral, de que lado preferencialmente? Gente, nunca vi sobre a necessidade de precisar manter o paciente em decúbito lateral, não. Inclusive, eu acho que em decúbito lateral deve ser até pior, né? Quando a gente está em dispneia, a gente fica naquela posição ortopneica, né? Que é em decúbito external, com os braços, com as pernas, com a cabeça estendida. Ele tem uma compressão diafragmática também, uma dificuldade respiratória por causa dessa compressão diafragmática. Então, acredito que o decúbito external seja melhor para ele do que o decúbito lateral. Porque independente do lado, vai ter estômago ali, vai ter estômago torcido, vai ter dificuldade de respirar. Posso dar uma pesquisada, mas eu nunca vi nada sobre necessidade de manter em um lado ou o outro, não. Eu acho que é a posição que ele se sentir mais confortável é o melhor para ele, é a posição que você vai deixar, tá? Então, acredito eu que o decúbito external seja o melhor. Quando a gente pensa na posição ortopneica, né? Ele fica em posição external ou em estação, com a cabeça estendida e os braços estendidos também, a fim de melhorar a respiração. Posso dar uma pesquisada, mas que eu saiba, não interfere não, tá bom? Então, gente, eu acho que era isso que eu tinha para passar para você hoje, nessa aula, porque eu queria te mostrar aqui só os principais métodos para a estabilização desse paciente, tá? Por quê? Porque o Marley poderia ter sido salvo, gente. Você poderia ter salvo o Marley. Então, eu quero que se algum Marley chegar no seu atendimento, mesmo que seja um caso extremamente grave, complicado, complexo, eu quero que você saiba que existe um método de alguma tentativa de salvar esse paciente. E não que você indique a eutanásia. E não que você largue ele lá na gaiola, a Deus dará, para que quando a equipe cirúrgica chegar, ela faça o que tem que fazer. Não, tá? Eu quero que a clínica e a cirurgia andem juntos. Para quê? Gente, só pelo bem-estar e pelo melhor prognóstico do nosso paciente. Beijo, Vete!